A qualificação do GP da Arábia Saudita acabou de acontecer, mesmo depois de um atraso de mais de 1 hora para o início ali, ou melhor dizendo, o reinício do Q2, depois de um acidente seríssimo com o Mick Schumacher. Mas não para por aí. Nós tivemos um pole extremamente inédito. Eu nunca vi uma pole position desse piloto. Max Verstappen só na 4ª posição, Lewis Hamilton não passando para o Q2, ou seja, parece que o mundo girou de ponta cabeça para esse GP da Arábia Saudita. E é claro que para você saber tudo sobre isso é importante que você fique no vídeo até o final. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo e se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. Alguns dos esportistas mais bem pagos do mundo fazem parte da Fórmula 1 e chegam a ganhar mais de 50 milhões de dólares todos os anos na categoria. Mas você sabia que você também pode ganhar dinheiro através da maior categoria do automobilismo mundial? Talvez você ainda não tenha certeza sobre quem vai vencer o campeonato mundial de pilotos ou de construtores, mas você já deve ter alguma ideia sobre quem deve ser o verdadeiro vencedor no final desse ano de 2022. E a 1xBet vem justamente para trazer essa oportunidade de você fazer o palpite para o seu time do coração ou para o seu piloto do coração sem sair de casa. E o mais incrível é que o Hora do Piloto trouxe a oportunidade para você de ganhar um depósito dobrado. Deixa eu te explicar melhor. Se você depositar R$100 na 1xBet, utilizando o cupom PILOTO, você ganha R$200 depositados na sua conta da plataforma. Primeiramente, você entra no site da 1xBet, clica aqui em Esportes, clica nesse botão, rola aqui para baixo, repara que já tem 5 possibilidades de aposta. Uma delas é justamente relacionada ao Campeonato Mundial de Pilotos. Olha só, tem a opção de que George Russell vai ganhar pelo menos uma corrida. A outra opção é que Lewis Hamilton iria ganhar 7 corridas. A outra seria George Russell ganharia 2 corridas. E tem diversas opções aqui. Eu acredito que no mínimo George Russell vai ganhar 2 corridas. Vamos apostar aqui R$100. Fazer uma aposta. E ok! Então entre na plataforma, faça o seu registro, utilize o cupom de desconto e comece a ganhar dinheiro com a maior categoria do automobilismo mundial. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto, já falando aí principalmente sobre a pista aí da Arábia Saudita. Ela sofreu algumas reformas do ano passado para cá, as curvas estão mais largas e justamente por conta disso a pista também está assim mais de alta velocidade do que antes. Ela já era a segunda pista com maior velocidade média e agora ela continua sendo uma das pistas de mais alta velocidade. O tempo dela inclusive abaixou com relação ao ano de 2021. Mas não para por aí, as emoções não podem parar nesse momento. Isso porque existem rumores de possíveis bombas, mísseis atingindo até mesmo o próprio autódromo ali da pista de Jeddah. Isso porque um grupo aliado ao Irã tem atacado cidades próximas e ontem mesmo chegou a atacar uma cidade que fica a 12 quilômetros do autódromo, um local justamente relacionado ali à petrolífera Aramco. E isso poderia sim acabar cancelando a corrida. É óbvio que os dirigentes ali da Fórmula 1 e os governantes da Arábia Saudita garantiram que é segura a continuidade dessa corrida, mas nunca se sabe, né? A gente espera que seja assim seguro e que todo mundo esteja assim respaldado de segurança com relação a isso tudo para que possa acontecer um GP da melhor forma possível amanhã no domingo. Mas vamos começar a falar sobre o que importa. O que aconteceu exatamente na qualificação? Primeiro que a disputa que nós vimos no ano passado entre Max Verstappen e Lewis Hamilton ficou longe de acontecer. É claro que a gente esperava que isso fosse acontecer na corrida, mas nem mesmo na qualificação Hamilton ficou perto de disputar com Verstappen. E nem o Verstappen ficou próximo ali de talvez fazer uma pole position. Na verdade, o grande pole foi justamente seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Realmente uma pole position incrível ali do piloto mexicano que ninguém estava apostando até ele conseguir fazer essa volta praticamente perfeita no finalzinho desse treino qualificatório.
Sérgio Pérez foi incrível, colocando o México em primeiro lugar no grid da Fórmula 1 de amanhã. Realmente, eu esperava sim que a Red Bull fosse fazer boas voltas nessa qualificação, principalmente porque no Bahrein ela se mostrou ser um carro extremamente veloz, principalmente em retas. Mas eu esperava que Max Verstappen tomasse essa pole position. Inclusive, minha aposta era pole position de Max Verstappen. Mas tivemos outra Red Bull fazendo a pole position nessa qualificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Sérgio Pérez fez bonito e conseguiu colocar a equipe austríaca no primeiro lugar do pódio, fazendo um tempo 0,2 segundos mais rápido do que o próprio companheiro de equipe dele, Max Verstappen, que acabou tendo que se contentar com um quarto lugar na qualificação. Claro que Verstappen reclamou sim de que seu carro tinha problemas de tração, não conseguia guiar tão bem o carro, tinha muitas dificuldades, mas ainda assim não conseguiu fazer boas voltas e talvez isso tenha sim afetado e muito as voltas rápidas do piloto holandês. A equipe ali que ficou em segundo lugar foi obviamente a Ferrari, com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz na terceira posição, que também fizeram voltas muito rápidas, onde Charles Leclerc foi sim bem mais rápido que seu companheiro de equipe também, mas não tão mais rápido do que o próprio Max Verstappen. A gente pôde perceber sim que o próprio Sainz e Leclerc têm se encontrado no carro e aparentemente nós teremos uma boa briga não apenas amanhã na corrida, mas também no decorrer desse campeonato de 2022 da Fórmula 1 entre Carlos Sainz e Charles Leclerc, uma briga interna na Ferrari. Os dois ficaram próximos de Sérgio Pérez, mas acabou que eles não conseguiram nenhum dos dois tomar a pole position do piloto mexicano. Por fim, veio ali Max Verstappen na quarta colocação, mas a equipe que também deixou tudo ainda mais polêmico é justamente a equipe que era favorita nos últimos anos da Fórmula 1, a equipe Mercedes, principalmente por conta de um problema ali com Lewis Hamilton. Não se sabe exatamente com o que o piloto inglês sofreu na qualificação. Se sabe apenas que ele acabou terminando ali o qualifying na 16ª posição. Ou seja, Lewis Hamilton não conseguiu nem mesmo passar da primeira parte do treino qualificatório, o Q1. Lewis Hamilton ficou fora sim do Q2 e do Q3 e vai largar de 16º amanhã, dizendo inclusive que tem sim problemas sérios com o carro. Aparentemente a traseira tem saído muito e o carro tem se tornado cada vez mais inguiável nesse ano de 2022. E ele disse que é bem provável que o carro esteja do mesmo jeito para a corrida de amanhã, a não ser que a Mercedes altere algumas configurações do carro. A gente pôde ouvir ali durante a transmissão que isso não é permitido pela Fórmula 1. Mas a grande questão é que lendo uma notícia ali do motorsport.com, eu percebi que é sim permitido. Mas deixa eu explicar um pouco mais para vocês. É realmente proibido que as equipes façam alterações nas configurações do carro, com exceção das que já são permitidas, como por exemplo ajustes de asa dianteira, combustível, abastecimento, e outras diversas. Se não estiver dentro dessas configurações, o piloto será punido e terá que largar do pit lane. Ou seja, me parece que talvez a Mercedes, se ela encontrar os problemas verdadeiros no W13 de Lewis Hamilton, exista a chance dela fazer alterações no carro na intenção de fazer com que ele se torne mais guiável, mais fácil de ser guiado. Hamilton tomaria uma punição? Tomaria uma punição. Isso iria acontecer com toda certeza se a Mercedes fizesse alterações nas configurações. Mas de que basta realmente? O que resta ali para Lewis Hamilton se ele largar de 16º e continuar com um carro péssimo? Então, se a Mercedes tiver condições de analisar esses dados, encontrar o problema e fazer alterações para amanhã na corrida, eu acredito que ela faria exatamente isso, mesmo sabendo que Hamilton correria o risco de ser punido e ter que largar do pit lane.
até porque é melhor largar do pit lane com um carro relativamente interessante do que largar de 16º e continuar naquela posição durante toda a corrida. O companheiro de equipe do Hamilton, inclusive, acabou saindo bem melhor do que ele nessa qualificação. George Russell teve sim a oportunidade de passar tanto para o Q2 quanto para o Q3, mas a grande questão é que no Q2 ele quase ficou de fora. Russell fez o 10º tempo, ele que tinha apenas feito tempo ali com pneus médios, não conseguiu uma melhora significativa ali nessa segunda parte do treino qualificatório e quase ficou de fora, mas ficou apenas ali no quase. Isso porque ele passou com a 10ª posição e no Q3 fez até voltas razoáveis, pelo menos quando a gente compara com seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. Ele teve a oportunidade sim de fazer voltas ali que colocaram ele na 6ª posição do grid de largada nesse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Agora, a grande questão, e que ninguém vai parar de falar sobre isso nesse sábado e talvez até mesmo no domingo, é a de Mick Schumacher, que acabou sofrendo um acidente feio durante uma volta voadora que ele estava fazendo no Q2. Ele tinha sim algumas chances, grandes chances, melhor dizendo, de conseguir passar para a terceira parte do treino qualificatório. Naquele momento específico em que ele sofreu o acidente, ele estava na 7ª posição no grid ali da Fórmula 1. E aí ele estava assim melhorando o seu tempo, mas não teve a oportunidade de melhorar um pouco mais, justamente por conta desse acidente que acabou separando o carro em duas partes. Ele saiu de ambulância, chegou a ir para um hospital ali do Exército, próximo ao autódromo, mas aparentemente está bem sim. Mas isso resultou em um atraso de 1 hora no treino qualificatório do GP do Bahrein. Muita gente tem falado também sobre a possibilidade de Pietro Fittipaldi acabar substituindo Mick Schumacher no dia de amanhã, no domingo, na possibilidade em que Mick Schumacher, o piloto alemão, não consiga correr pela Haas por conta desse acidente específico. Mas isso é impossível, isso é uma impossibilidade segundo o regulamento da Fórmula 1, que diz basicamente que o piloto que largar no domingo terá que ter feito uma qualificação no sábado. E nesse caso, Pietro Fittipaldi não fez a qualificação e por isso não poderá de forma alguma largar no domingo, fazendo com que Mick Schumacher não seja substituído para esse GP da Arábia Saudita. E a grande chance é justamente essa: Mick Schumacher não correr na corrida de amanhã, primeiro porque é muito difícil recuperar um carro para o domingo, e segundo que é bem provável que os médicos não permitam que ele corra esse GP de amanhã especificamente. Mas enfim, o que fica aí na nossa cabeça é quem deve ou não deve vencer esse GP de amanhã. Quem tem maiores chances de alcançar o pódio, ou melhor dizendo, o lugar mais alto do pódio no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. A grande questão que a gente precisa analisar não é apenas tempo de volta na qualificação, porque a gente sabe que isso não quer dizer tanta coisa assim com relação ao resultado da corrida, mas é sim uma coisa a se analisar. A gente já percebe que Sérgio Pérez é sim um piloto extremamente veloz e está em uma Red Bull, e que na minha concepção tem uma vantagem significativa em cima da equipe Ferrari. Lembrando que tanto Pérez quanto Verstappen praticamente só treinaram ritmo de corrida nesses treinos livres que aconteceram antes da qualificação. E mesmo com pneus médios, eles estavam fazendo tempos parecidos com dos tempos de Charles Leclerc e de Carlos Sainz, sendo que Verstappen sempre esteve mais veloz do que Sérgio Pérez. Me parece que existe grandes chances de tanto Pérez quanto Verstappen terem a oportunidade de distanciar das Red Bulls, das Ferraris, nessa questão aí do meio da corrida e no início da corrida também, quando eles estiverem aí utilizando esse ritmo de corrida mesmo, esse mapeamento de motor que tem a intenção de fazer voltas cada vez mais rápidas no GP especificamente. Me parece que a Red Bull tem sim certa vantagem nesse quesito específico. Então, me parece sim que ela tem essa vantagem, mas eu não diria que Max Verstappen
tem grandes chances de vencer esse GP, a não ser que ele faça assim, um pulo do gato na largada, ultrapassando as duas Ferraris e acompanhando o Sérgio Pérez. Pelo contrário, me parece que Sérgio Pérez tem a grande vantagem nesse momento e deve acabar se distanciando e muito das Ferraris, tanto no início quanto no meio e no final do GP. A Ferrari deve ser a segunda força, que deve batalhar com o Verstappen praticamente durante toda a corrida, por conta desse ritmo aí de corrida que ele deve trazer, deve sim vir bem forte nesse GP da Arábia Saudita, principalmente com os pneus médios, que ele estava andando muito rápido nos treinos livres. E por fim, eu acredito que George Russell deve estar terminando aí na quinta colocação, já que ele ficou atrás apenas de Esteban Ocon na Alpine, que a gente sabe que não tem o melhor carro da Fórmula 1 e tem grande chance de acabar perdendo posições no decorrer dessa corrida. Mas é claro que essa é a minha opinião. Para mim, o grid no final do GP de amanhã vai acabar ficando com Sérgio Pérez em primeiro lugar, em segundo lugar com Charles Leclerc, terceiro lugar Max Verstappen, quarto lugar Carlos Sainz e quinto lugar George Russell. Mas comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você acredita também que o próprio Sérgio Pérez pode vencer a corrida de amanhã, ou se você acredita que é outro piloto. Coloca o seu top 5 aí embaixo, e se você estiver na live também coloca no chat. E também, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe as informações de uma forma geral, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. E se você ainda não deixou a sua curtida, o seu like, também já deixa o like aqui embaixo. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!